Ele entrou naquele tribunal acreditando que ainda era a mesma figura carismática que conquistara milhões pela tela do celular. Acreditava que podia controlar a narrativa, como sempre fez. Mas, naquele ambiente, onde cada palavra poderia definir o resto da sua existência, algo ficou evidente desde os primeiros minutos. A persona que ele criou online já não funcionava ali dentro. A gravação aberta no telão mostrava fragmentos de uma vida que ele tentará mascarar durante anos. Momentos privados, decisões calculadas, mensagens que contradiziam cada versão pública que ele insistia em repetir. Enquanto os jurados observavam cada gesto, o comportamento dele se tornava parte da evidência. Sorrisos inadequados, interrupções, tentativas de corrigir promotores como se estivesse em um debate que poderia vencer pela insistência. Era uma performance constante. Este é o caso de Ali Abulaba, o tiktoker que perdeu o controle e tirou a vida de sua ex-mulher, de forma cruel e covarde. Mas antes de entender como tudo desmoronou, é preciso voltar ao início, à vida que ele montou cuidadosamente para o público, ao relacionamento que se deteriorou fora das câmeras, e às escolhas silenciosas que começaram a moldar o desastre que estava por vir. Ele era conhecido por sua presença enérgica na internet, imitações rápidas, humor ágil, uma confiança que parecia natural, quase magnética. Para quem o acompanhava, ele representava leveza, criatividade, ambição. Era visto como aquele tipo de jovem talentoso que poderia transformar qualquer situação em entretenimento. Mas isso era apenas a superfície. Nos bastidores, sua vida pessoal seguia por um caminho totalmente diferente. O casamento com Ana, que nas redes parecia sólido e alegre, estava se desfazendo em silêncio. O que o público via eram fotos ensaiadas, vídeos domésticos planejados e sorrisos que pareciam espontâneos demais. O que ninguém via eram as discussões constantes, a tensão crescente e um sentimento dele de posse disfarçado de preocupação. Segundo registros do processo, a relação havia se tornado insustentável. Ciúmes, desconfianças, acusações, tudo escondido atrás de filtros e poses calculadas. Quando Ana finalmente pediu para que ele deixasse o apartamento, os conflitos deixaram de ser apenas emocionais. O afastamento representava, para ela, segurança. Para ele, representava a perda, não apenas da esposa, mas do controle da narrativa da própria vida. Pouco depois de sair, ele fez algo que não contou a ninguém. Conseguiu uma cópia da chave do apartamento e instalou um equipamento de gravação no local, sem permissão. Disse no tribunal que precisava entender o que estava acontecendo. Mas, nos autos, aquilo tinha outro nome: invasão deliberada de privacidade. Foi através desse dispositivo que ele ouviu a voz que o fez perder qualquer resquício de equilíbrio. A voz de Rabur Cardanis Baron, amigo próximo de Ana. Ali, no momento em que escutou aquele diálogo, suas percepções se distorceram. A raiva não veio de imediato. Veio uma sensação de que algo lhe havia sido tomado, algo que ele acreditava ser dele. E, a partir daí, cada decisão que tomou foi resultado dessa espiral. Ele voltou ao apartamento carregando a convicção de que precisava resolver. Quando entrou no apartamento, a imagem que encontrou não era a que ele dizia esperar. Não havia gritos, não havia violência. O que havia era algo muito mais simples, e para ele, muito mais devastador. Um gesto de afeto que não lhe pertencia mais. Essa imagem se tornaria o ponto central da narrativa emocional que ele tentaria sustentar durante todo o julgamento, a de que perdeu o controle. Só que as evidências apontavam o contrário. Durante o interrogatório, ele tentava alternar entre lágrimas, culpa, justificativas e momentos de aparente lucidez teatral. As frases eram carregadas de emoção extrema, quase ensaiada. Ele falava como alguém que se observa falando, como se estivesse medindo o impacto de cada expressão, cada tremor de voz, cada pausa dramática. Mas havia algo em seu depoimento que ninguém no tribunal conseguiu ignorar: as lacunas. Momentos em que sua explicação parecia tão elaborada que deixava de soar espontânea. E enquanto ele descrevia o que dizia ter acontecido, uma sensação incômoda se espalhava na sala, a de que aquela narrativa era apenas mais uma performance. Mas o que realmente alterou o rumo do julgamento não foi nenhuma das suas palavras. Foram as gravações internas do apartamento, os registros digitais, as mensagens enviadas nas horas anteriores ao fato. Cada evidência formava uma linha contínua, algo impossível de justificar com lágrimas ou discursos fragmentados. E quando a primeira gravação foi exibida no telão, o corpo dele enrijeceu. Pela primeira vez, parecia ciente do tamanho do abismo que se abria sob seus pés. O vídeo não mostrava violência. Mostrava algo muito mais devastador para sua versão dos fatos: tempo, intenção e movimentos calculados. Mostrava que ele entrou no edifício com calma,
Aguardou o elevador, analisou o ambiente. Não havia sinais de descontrole. Havia um caminho linear, um propósito claro. Isso desmontou o discurso emocional que ele vinha tentando sustentar desde o início. As lágrimas não tinham mais o mesmo efeito, e ele sentiu isso. A inquietação surgiu nas mãos tremendo discretamente, na respiração acelerada, nas pequenas reações que ele tentava esconder. Os familiares das vítimas assistiam em silêncio. Não porque já esperavam respostas, mas porque ao verem aquelas imagens, perceberam que qualquer tentativa dele de transformar aquilo em um momento de arrependimento tardio era vazia. As escolhas estavam registradas ali, em tempo real, sem margem para interpretação. O clímax do julgamento veio quando começaram a analisar as mensagens que ele havia trocado nas horas anteriores. Não eram apenas expressões de ciúmes. Eram indícios claros de obsessão, de controle, de ressentimento acumulado. E, principalmente, de uma crença profunda de que ele tinha o direito de decidir o rumo da vida de Ana, mesmo após o fim do relacionamento. Essas mensagens tiveram um efeito imediato no tribunal. Era como se, finalmente, todos vissem com nitidez aquilo que ele tentava encobrir desde o início, um comportamento contínuo, não um impulso momentâneo. Para a promotoria, aquilo era confirmação do que já afirmavam desde o começo. A narrativa dele era construída emocionalmente, não baseada em fatos. Enquanto as mensagens eram projetadas, ele evitava olhar para o telão. Mantinha os olhos fixos na mesa, às vezes respirava fundo, às vezes pressionava os lábios. Era a primeira vez que parecia realmente desarmado. Como se as palavras que antes usava para manipular percepções tivessem finalmente se virado contra ele. A defesa tentou argumentar sobre instabilidade emocional. Tentou apontar momentos de fragilidade, crises internas. Mas toda vez que surgia uma tentativa de reconstruir a imagem dele, uma nova gravação, um novo registro ou um novo comportamento no tribunal o contradizia. E o público presente percebia isso. Ele não ajudava a si mesmo, interrompia promotores, confrontava perguntas, reagia com arrogância sempre que sua versão era questionada. Como se ainda acreditasse que controlar o ambiente era possível. Essa postura se tornou parte crucial do julgamento. Não havia necessidade de discursos inflamados, bastava olhá-lo. Cada reação sua reforçava a sensação de que o personagem que interpretou por tanto tempo online tinha se infiltrado em momentos em que a única coisa necessária era honestidade, algo que ele parecia incapaz de entregar. Quando chegou o momento do veredito, a sala estava suspensa em silêncio. Ele mantinha um sorriso tenso, como se esperasse que o final fosse diferente. Como se, de alguma forma, ainda acreditasse que poderia surpreender a todos e sair dali com a narrativa de injustiçado. Mas o silêncio se partiu quando o júri leu a decisão. A expressão de confiança desmoronou rapidamente, substituída por algo que não era arrependimento, era medo. Um medo cru, que atravessou o rosto dele em segundos. As famílias das vítimas se emocionaram. Alguns choraram, outros apenas fecharam os olhos, como se naquele instante um peso incalculável fosse retirado de seus ombros. E ali, no meio da comoção, ele tentava reagir da única forma que sabia, protestando, dizendo que não era justo, tentando direcionar a atenção para si. Mas ninguém respondia mais. A autoridade do tribunal havia falado mais alto do que qualquer discurso dele. Ainda assim, o momento mais marcante viria apenas na sentença. O juiz, depois de ouvir todas as considerações finais, adotou um tom firme, direto, sem espaço para interpretação. Disse que os fatos eram claros, que as vidas impactadas jamais seriam restauradas e que o tribunal não poderia ignorar a gravidade de cada escolha tomada por ele naquele dia. As palavras finais do juiz atingiram a sala como um golpe seco. Ele passaria o resto da vida encarcerado, sem possibilidade de recuperar a liberdade. Não houve reação teatral que sustentasse aquele impacto. Ele chorou. Chorou não pelos outros, não pelos danos causados, mas por perceber que a imagem que construiu por tantos anos finalmente havia colapsado. Aquele era o fim do personagem. O fim da ilusão de controle. O fim da crença de que conseguiria manipular o destino como manipulava uma câmera.